Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos de volta com o nosso devocional. É uma alegria, é um prazer estarmos juntos, caminhando já para o final do ano. A semana que vem já estaremos vivendo o Natal e também na outra semana já finalizando 2024. Que venha o 2025 com muita expectativa, com alegria no coração. Nós estamos fazendo um trabalho que possa alcançar e abençoar a vida de tantas outras pessoas. E é o desejo da nossa alma, do nosso coração, que o nosso devocional seja útil para abençoar a todos quantos estão nos acompanhando todos os dias. Vamos hoje fazer então a leitura de 2 Timóteo, capítulo número 3. O apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre os últimos dias. Últimos dias aqui tem duas coisas, né? Tem os últimos dias do apóstolo Paulo, porque depois de Timóteo nós vamos ver ele escrevendo pequenas cartas, como por exemplo a Tito, depois a Filemon, e aí ele termina praticamente as suas cartas. Já estamos chegando ao final. Uma das cartas mais importantes que ele escreveu foi esta carta a Timóteo. Me parece que Timóteo era como se fosse o responsável pelas igrejas, e Paulo passou instrução para que Timóteo pudesse também compartilhar essas instruções aos outros pastores que estavam sobre a sua jurisdição. Então vamos ver agora Paulo falando sobre os últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites e dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, disse Paulo a Timóteo, afaste-se dessas pessoas, não se aproxime deles por causa da aparência de piedade que eles têm, porque eles negam a eficácia da piedade. Porque destes, muitos são os que introduziram pelas casas, ou introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Então, essas pessoas, elas entram e acabam arrastando da fé, levando após si pessoas nécias. E aqueles que não têm o entendimento, vai dizer assim: puxa vida, eu acho que nós temos que ir para lá, porque estão todos indo para lá. Mas quando você olha o lá, parece que não tem santidade, não tem respeito, não tem amor ao próximo, não tem amor fraternal. E aí você diz: bom, devo ir para lá ou devo concentrar e ficar onde eu estou aprendendo? E aí Paulo vai dizer no verso 7, estes aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eles ouvem a verdade, mas eles não conhecem a verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Então existem pessoas, gente, que têm o entendimento corrompido. Segundo o apóstolo Paulo, existem pessoas que têm o entendimento corrompido.
Se a pessoa tem um entendimento corrompido, ela não vai aceitar a fé. Ela vai fazer outras coisas para substituir a fé. Nada pode substituir a nossa fé, porque a fé que nós temos, nós vamos ver depois, João vai dizer que nós temos que trocar essa fé por uma coroa. Não troque a sua fé pela cura, não troque a sua fé pela libertação do marido, não troque a sua fé por qualquer outra coisa. Você tem que ficar nesta fé até o final e se trocar essa fé apenas por uma coroa que o Senhor Jesus dará a cada um de nós naquele grande dia. Então, diz o versículo 9, o apóstolo Paulo diz: não irão, porém, avante, porque todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Quer dizer, o mal que está dentro da pessoa, mais cedo ou mais tarde, ele vai se manifestar. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, a intenção, a minha fé, longanimidade, que é a paciência para suportar ofensas, o amor e a paciência. Você tem visto as minhas perseguições e as aflições, tais quais me aconteceram na Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor, Timóteo, de todas me livrou. Você lembra disso? Então, Timóteo, não siga essas pessoas, porque elas não têm a fé verdadeira e absoluta. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Eu queria que você anotasse o versículo 12 do capítulo 3 de 2 Timóteo, que todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus, quer viver verdadeiramente em Cristo, eles sofrem perseguição, tá? Aqueles que levam a vida cristã de qualquer jeito, parece que eles não têm perseguição, mas aqueles que querem viver piamente segundo Cristo, eles sofrem perseguição. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo que de quem tens aprendido. Vocês sabem, Timóteo, você aprendeu com quem? Eu falei, mas eu falei usado por Deus. Tá? Então você sabe de quem você está aprendendo. E que desde a tua mocidade sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Aqui Paulo demonstra a sua preocupação, porque ele sabia que ele iria morrer breve, porque ele estava preso e já não estava muito bem de saúde, e a preocupação dele era deixar Timóteo bem, deixar Timóteo firme, deixar Timóteo como um verdadeiro líder da igreja e cuidando da igreja de uma forma rica, poderosa e abundante. Também diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, tem aqui um versículo que eu gostaria que você marcasse, é o versículo número 16, que vai dizer para nós que toda palavra de Deus, ela é boa, ela é divinamente inspirada por Deus, tá? Não existe uma palavra que não seja divinamente inspirada por Deus, e ela é proveitosa para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, o apóstolo Paulo sabia o seguinte: eu estou quase morrendo e eu quero deixar uma boa explicação para o meu filho na fé, Timóteo. Timóteo precisa entender que eu estou partindo, mas a obra precisa continuar. Então nós vamos ver no capítulo 5, Paulo responsabiliza Timóteo
porque agora Paulo está quase morrendo, não sei se é no capítulo 4 aqui, eu acho que é no capítulo 4 agora, já vai nos falar da morte de Paulo. E aí, Paulo já está morrendo, já está mal, preso, sabe? E foi decapitado. Cortaram o pescoço de Paulo. E aí Paulo agora fala a Timóteo, a responsabilidade agora é sua. Eu fiz a minha parte, agora você precisa fazer a sua. Gente, isso é muito sério. Vamos seguir em frente? Vamos continuar lendo? O capítulo 4 é o capítulo para você falar assim, meu Deus, eu tenho que ter a minha responsabilidade também. Eu preciso levar a sério este evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso fazer firme este evangelho que eu estou aprendendo e dele ouvindo, para que a fé de outras pessoas não seja blasfemada ou não seja enfraquecida por minha culpa. Quero orar com vocês agora. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nós te agradecemos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pela riqueza da sua graça, pela graça que trouxe salvação a todos nós. Meu Deus, a todos nós os que creem no nome santo de Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor instrui ao apóstolo Timóteo, através de Paulo, dizendo, Timóteo, agora é com você, preciso que você fique firme, preciso, Timóteo, que você não siga os homens que têm malícia no coração, preciso, Timóteo, que você se separe dos maus e cuide da igreja de Cristo. Ó Pai, assim nós oramos, pedimos ao Senhor, nos ajude, Pai, a ser como o Senhor quer que sejamos. Nos ajude, nos abençoe, nos dê graça, nos dê favor e coloque sobre nós a bênção total e completa, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Nós te agradecemos, na presença de Deus, nós te louvamos, em nome de nosso Senhor Jesus. Assim seja, amém e graças a Deus, graças a Deus. Olha, esse capítulo 3 é para você refletir, porque aqui, literalmente, Paulo fala do fim dos tempos, mas Paulo também fala do fim da sua vida, que está chegando perto, e ele preocupado, como Timóteo vai ficar depois? Será que Timóteo vai seguir a minha orientação que eu estou deixando para ele? Bom, nós vamos ver no capítulo 4 o finalzinho da vida do apóstolo Paulo, como foi. Mas depois nós ainda teremos mais 2 ou 3 cartas que nós vamos ler que ele escreveu, tá bom? Mas aqui, o capítulo 4 é o que conta sobre a morte dele. Eu volto amanhã, nosso devocional. Deus te abençoe, forte abraço e até lá.